Fala, galera. Professor Guilherme Lemos da sua Maratona de Atualidades. O padre Antônio Vieira já dizia que a educação é como moeda de ouro. Em todo lugar tem seu valor. Estou iniciando hoje o Marathon-News, um projeto que tem como objetivo trazer os principais episódios que marcaram o primeiro semestre de 2020 e que nós possamos realizar uma análise através da qual esta pode ser cobrada na prova do Enem e nos vestibulares tradicionais, tá bom? O que foi que eu escolhi como tema de abertura? Os BRICS e as tensões entre dois gigantes asiáticos, entre duas potências nucleares, as tensões entre China e Índia. Neste mês de julho, mais atual do que nunca, os países do BRICS, esse acrônimo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reunirão em São Petersburgo, na Rússia, para tratar de uma agenda 2020, pautada em 3 aspectos. Primeiro, a estabilidade global em tempos de pandemia. Segundo, a segurança comum entre os países membros. Terceiro, o crescimento da inovação. Mas um capítulo à parte pode ser também tratado nessa cúpula. Foi o episódio que envolve o confronto entre China e Índia no último dia 16 de junho. Galera, olha que imagem bacana. Vocês observam que eu tenho aqui a fronteira entre os dois países. Sim, os países são fronteiriços. E o que marca a fronteira entre os dois países é a paisagem natural das montanhas do Himalaia. Tá bom? Nas montanhas do Himalaia, entre duas de suas montanhas, eu tenho um vale chamado Vale do Galwan. Tá bom? Galwan é o nome do explorador britânico que desbravou a região. Tá certo? Lembre-se que essa região, onde eu tenho Índia, China e Paquistão, é marcado por um passado histórico de colonização britânica. Pois bem, vocês observam que a China realizou uma escalada de militarização, enviando para a região veículos militares e peças de artilharia. A Índia também não deixou barato, enviou para a região tropas e reativou uma base aérea militar. A escalada de militarização culminou no enfrentamento, onde 20 soldados indianos perderam suas vidas no último dia 16 de junho, e de acordo com periódicos indianos, 43 mortes do lado chinês foram reportadas. E aí você me pergunta, professor, eu não sabia que essa região configura um barril de pólvora. Por qual motivo esses países estão se enfrentando? Bom, galera, reivindicações históricas mútuas. Lembre-se que essa região muito famosa, conhecida como Caxemira, apresenta a presença de importantes recursos naturais. Nessa região, eu tenho reservas de água doce, eu tenho nascentes de rios, eu tenho a presença de pedras preciosas, por ser uma região marcada pela atuação de agentes internos ou endógenos do relevo. Eu tenho a presença de pedras preciosas e, obviamente, de vales férteis para a aplicação do sistema agrícola, como a chamada agricultura de jardinagem. Então, observem que essa região ela é importante por vários fatores, mas faz-se necessário alusões históricas e uma leitura cartográfica para que você domine a complexidade desse conflito. Eu vou abaixar aqui a minha imagem para que vocês observem a localização exata do Vale do Galwan, onde eu tive o epicentro, o local aí do confronto. Tá bom? Vamos para o mapa que traz uma leitura cartográfica bem bacana. Olha só, galera, aqui eu tenho fatiamento da região. E vocês observam como essa região está dividida
através dos interesses de três nações. Eu tenho China, Índia e Paquistão. Observem vocês, galera, que a Índia está dividida em Jammu e Caxemira e Ladakh, tá bom? A sudeste do território. A China possui dois territórios aqui tracejados, Aksai Chin, tá bom? E esse outro território aqui, e a Caxemira, administrada pelo Paquistão. Eu gostaria que vocês observassem que o local exato onde ocorreu o confronto marca justamente o local onde está traçada a linha divisória, que eu chamo de LAC, ou linha de controle real, ou linha de controle atual. Lembrando que marca a divisão entre Índia e China e a divisão entre a Índia e o Paquistão. O primeiro território que a gente precisa caracterizar é essa geleira aí, a geleira Siachen, uma das maiores geleiras não polares do mundo. Além de configurar uma importante reserva de água doce, observem que ela possui uma localização estratégica. Ela é dominada pela Índia desde a década de 80. E observem vocês que essa geleira separa o território chinês do território paquistanês sobre a Índia. Então a Índia não vê com bons olhos qualquer tipo de aproximação entre a China e o Paquistão. O Paquistão é um inimigo histórico da Índia. A China é seu principal parceiro econômico, mas as reivindicações territoriais e a aproximação da China com o Paquistão faz com que a Índia pense aquela frase muito conhecida: China, caso você se torne amiga do meu inimigo, você passa a ser meu inimigo também. Tá bom? Segundo território, galera, Aksai Chin. Esse território administrado pela China foi conquistado lá na década de 60. Para ser preciso, em 1962, quando ocorreu a Guerra Sino-Indiana. Nessa guerra, breve e brutal, a China venceu a Índia. A Índia sofreu uma derrota humilhante e a China conquistou para si a autonomia, o controle do território de Aksai Chin. Obviamente, em 1963, um ano depois desse conflito, o Paquistão, como num gesto de aproximação, presenteia a China com esse território que eu identifiquei com o número 3. Tá bom? Guilherme, qual foi o estopim para a militarização dessa região? Galera, em agosto de 2019, a Índia, que possui regime parlamentarista, seu primeiro-ministro Narendra Modi simplesmente autorizou que cartógrafos realizassem um novo mapeamento da região, criando o chamado Novo Ladakh. Adivinha? A Índia estendeu a linha de controle real sobre o território de Aksai Chin, ou seja, a Índia tentando reaver esse território perdido lá na década de 60, estendeu, ampliou seus domínios e, obviamente, estendendo a linha de controle real. É óbvio que isso desagradou a China. Outro ponto relevante é que a Índia estaria se aproximando, de acordo com as suspeitas chinesas, de um líder espiritual tibetano chamado Dalai Lama. Você sabe que o Tibete, principalmente na década de 50, tentou um levante, se tornar independente. E vocês sabem que a China não abre mão desse território, porque além dos recursos minerais, é a garantia de observação sobre a Índia, já que o Tibete também faz fronteira com o território indiano, tá bom? Por sua vez, a Índia também possui pontos onde ela se desagrada dos interesses geopolíticos da China. Vou lhe apresentar, inclusive a imagem aí, acho marcante
dos indianos comemorando o domínio sobre aquela geleira Siachen conquistada na década de 80. Observem vocês, galera, que existe uma obra faraônica, na realidade é um conjunto de obras infraestruturais da China chamada Um Cinturão, Uma Rota, Belt and Road, né? Que seria o quê? A rota da seda do século XXI, a nova rota da seda. Óbvio, existe aí a construção de ferrovias, o maior aproveitamento de hidrovias, mas existe também a construção dentro desse projeto infraestrutural iniciado pela China em 2013 da rodovia Karakoram. Essa rodovia, galera, ela sai de Kashigar, na China, e atravessa por mais de 1.300 quilômetros o território paquistanês, chegando até o sul do Paquistão, no porto de Gwadar, onde a China terá a perspectiva de escoar mais facilmente suas mercadorias pelo Mar da Arábia. Observem vocês que essa rodovia, seu traçado, passa por territórios indianos. E, obviamente, que isso aqui reverbera em treta, né? Literalmente, o pau quebrou na Rua do Meio. Lembrando, não é parafraseando a música da banda Mastruz com Leite, mas é porque literalmente o pau quebrou entre os dois países. Inclusive, galera, aqui em Abbottabad existe uma outra razão para a aproximação do Paquistão com a China. Lembre-se vocês que lá em 2 de maio de 2011, os Estados Unidos invadiram o espaço aéreo paquistanês sem autorização do governo local e capturou e matou o líder da Al-Qaeda, o saudita Osama Bin Laden. Óbvio que o Paquistão não engoliu essa ação militar e, desejoso, se aproxima da China, obviamente desagradando a Índia. Tá bom? Galera, é a leitura cartográfica de alguns pontos marcantes sobre esse conflito que marca a geopolítica atual, tá bom? Lembre-se vocês que a China se desagrada da aproximação, é sempre bom a imagem. Tá aí o Narendra Modi se encontrando em 2014, quando de sua posse com um novo mandato como primeiro-ministro da Índia, e ele se aproxima aí do líder tibetano Dalai Lama, o que desagrada muito em relação aos interesses chineses, tá bom? E tá lá a região militarizada mais do que nunca. Então acompanhe os próximos capítulos e caso mais algum confronto ocorra ou algum fato marcante, com certeza o Marathon trará para cada um de vocês. Parafraseando Braulio Bessa, quando a educação te pedir um pingo de atenção, chova. Muito grato. Até a próxima.